Olá, amados irmãos, a paz seja convosco. Hoje eu gostaria de convidar você a fazer comigo uma reflexão baseada no livro de Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8, que nos diz assim: Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aqui nós estamos vendo uma declaração do apóstolo Paulo falando a respeito da sua vida, do que lhe aconteceu, das coisas que ele perdeu por causa de Cristo. Ele achava que tudo que ele tinha era lucro. Ele era um fariseu reconhecido, amigo de pessoas importantes, de uma situação financeira muito boa, era um homem prestigiado, era um homem honrado, havia adquirido o conhecimento da lei de Deus, da Torá, através de Gamaliel, era também um cidadão romano, ou seja, era um homem dentro da sociedade que ele vivia, dentro do contexto social que ele vivia, era um homem vencedor. Mas, porém, a partir do momento em que ele encontrou a Cristo, em que ele conheceu a Cristo, aqui ele nos diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele então avaliou tudo aquilo que ele havia vivido, todos os valores que ele tinha. E quando ele comparou esses valores com os ensinamentos de Jesus, ele então percebeu que nada daquilo tinha valor para Deus. E embora ele estivesse errado, Deus era muito importante para ele, porque ele não errava com o objetivo de errar simplesmente. Ele acreditava verdadeiramente que estava servindo a Deus, vivendo daquele jeito, perseguindo a igreja de Deus, assassinando pessoas inocentes, odiando a Cristo. Ele achava que aquilo era o correto. Saulo, ele esteve presente no apedrejamento de Estevão e nada fez. Então, para ele, aquilo era completamente normal e aceitável. Aquele era o seu mundo. Aquela era a sua verdade. Mas a partir do momento em que ele encontrou a Cristo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Quando ele encontrou com Jesus, ele teve que ter um posicionamento como um servo de Deus. O que você vai escolher? Continuar tendo essa vida, tendo todas as coisas, mas não possuindo Cristo? Ou aceitar a Cristo e perder tudo isso que você considera valoroso, em que as pessoas dariam a própria vida para poder ter? Elas se sacrificariam, fariam qualquer coisa para poder ter a posição que você tem. A partir do momento em que Paulo se deparou com essa escolha, ele sabia muito bem o que ele queria. Ele queria Cristo verdadeiramente. Ele queria verdadeiramente ser salvo. Ele queria verdadeiramente servir a Deus. E por causa disso, ele abriu mão de tudo. Então ele deixou de ser um perseguidor e passou a ser perseguido. Ele deixou de ser aquele que humilha para poder ser humilhado. Ele deixou de ser aquele que desprezava para passar a ser desprezado. E quando Cristo mandou que Ananias fosse até ele para poder orar por ele e lhe devolver a visão,
que ele havia ficado 3 dias e 3 noites cego. Se eu não me engano, foi isso, 3 dias e 3 noites. Ele então, Cristo disse a Ananias: eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. O que Saulo havia feito com a igreja era algo muito grave. Ele havia tirado muitas vidas. Ele havia consentido em muita crueldade. Mas mesmo Cristo sabendo que ele fazia isso por acreditar que estava fazendo certo, mesmo assim, ele não ficou livre da consequência de tudo que ele fez. Então, Cristo permitiu que ele sofresse na pele aquilo que ele fez com que os outros sofressem. Ele foi apedrejado, dado como morto, foi açoitado, sofreu naufrágios, perseguições. Mas ele enfrentou com tudo isso com muita maturidade. Ele enfrentou tudo isso com muito amor, sem nenhuma revolta no seu coração. Em momento nenhum ele se arrependeu da escolha que ele fez, mesmo apesar de todo sofrimento, mesmo apesar de toda tribulação. Pelo contrário, olha o que ele diz aqui: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que é um refúgio? Refúgio é lixo. Refúgio é aquilo que é para ser jogado fora, aquilo que não serve, que não é aproveitado. E, infelizmente, nos dias de hoje, muitas pessoas são apegadas aos seus próprios valores, sejam valores materiais ou valores espirituais, que são contrários a Cristo. E não querem abrir mão deles. São apegados a refúgios. Mas elas não entendem que, se continuarem assim, elas também poderão ser refugadas. Porque todo aquele que for lançado no lago de fogo será refugado. O que vale a pena perder por Cristo? Porque quando nós verdadeiramente aceitamos a Cristo, nós perdemos. Nós sempre perdemos alguma coisa. Mas o que você está disposto a perder por causa de Jesus? Há perdas que são necessárias. Perder o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa soberba, a nossa altivez. Perder coisas que adquirimos desonestamente. Se você adquiriu uma coisa desonestamente e você aceitou a Cristo, como você pode permanecer com Cristo e com aquilo que você aceitou, que você adquiriu desonestamente? Zaqueu entendeu isso quando Jesus foi à sua casa almoçar com ele ou cear com ele. Não sei se foi de manhã, se foi de dia ou à noite. Acho que foi de dia. Então, Zaqueu, ele entendeu, ele disse: mestre, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu roubei, ele tinha roubado muita gente, eu vou devolver 4 vezes mais. A partir do momento em que Cristo verdadeiramente entra na nossa vida de verdade, não é de aparência, tudo aquilo que para nós tem um valor material, mas que não foi conseguido de uma forma correta, honesta, isso passa a não ter valor. Se tiver como reparar aquele erro, vamos reparar. Se não tiver, venda o que você conseguiu desonesto e devolva, e dê aos pobres, aos necessitados. Mas mostre para Cristo: eu considero refúgio tudo aquilo que eu aceitei de Satanás, porque eu quero fazer a sua vontade.
Existem pessoas, por exemplo, que têm carteira de habilitação comprada, né? Se essa pessoa se torna uma cristã, deixa essa porcaria vencer, rasga, joga, faz tudo de novo da forma certa, mas não, isso eu não posso fazer, isso eu não quero fazer. Aí vem as desculpas, eu não tenho condições financeiras para, então não tenha carteira. É melhor não ter do que ter de uma forma adquirida ilicitamente, erroneamente. Isso aí, dentro desse contexto, você pode enquadrar um monte de coisas na vida. Tudo aquilo que você, por não conhecer a Cristo, conseguiu desonestamente, tira da sua vida, que isso é maldição na sua vida, isso é uma desgraça na sua vida. Mas o apego que as pessoas têm pelas coisas materiais, muitas vezes é maior do que o amor que elas dizem ter por Jesus. Por que será que Jesus disse ao jovem rico, vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me? E muita gente critica esse jovem. Mas muitos que o criticam não têm coragem de abrir mão de pequenas coisas que também não glorificam a Cristo. E Paulo, no versículo anterior, no versículo 7, ele diz, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Mas hoje as pessoas só querem ganhar, elas não querem perder. Mesmo que aquilo que eu adquiri não foi correto, não foi honesto, não foi aprovado por Deus. Se você quer fazer a vontade de Cristo, deixe que Cristo reine na sua vida absolutamente. Se tem alguma coisa desonesta dentro da sua casa, desfaça dela. Se você, quando o ser humano consegue alguma coisa desonesta, é porque ele enganou alguém. Então, pega aquilo, venda e dá aos necessitados. Mas não fique para você. Olha o que Zaqueu diz, darei a metade que tudo que tenho aos pobres. E se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. É o que a lei judaica mandava. Então, quando nós vemos esses homens na Bíblia, que realmente se despojavam de tudo aquilo que o diabo havia lhes dado, por que essa geração de hoje tem que ser diferente? Então eu gostaria de deixar essa reflexão para você. Pense sobre isso. Você quer ser abençoado? Tire as maldições da sua vida. Se você gostou dessa mensagem, por favor, curta, compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome do Senhor Jesus, Yeshua Mashiach.